E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente já vem discutindo bastante sobre o Aristóteles, né? Então hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão. A gente já falou sobre a teoria das causas, já falamos sobre o pensamento científico do Aristóteles e aí vamos dar continuidade a essa discussão, né? Aprofundando nosso estudo sobre o Aristóteles. Então hoje a gente vai falar sobre como o Aristóteles pensava, né, a questão do conhecimento e das diferentes formas, né, de conhecimento científico, né, de como funciona a ciência para o Aristóteles lá no século IV a.C., tá? Então, é muito importante vocês fazerem a leitura da sessão, né, a organização do conhecimento científico, façam, né, anotações, grifem, e as dúvidas que surgirem vocês mandam para mim, para que eu possa respondê-los o quanto antes, tá bom? Então vamos lá na nossa aula. A intenção é que a gente seja bem rápido, né, objetivo, para poder ficar bem tranquilo. Então olha só, o Aristóteles, ele pensa, né, claro, em todo o seu processo de reflexão, na sua metafísica, ele pensa, né, na própria organização do conhecimento científico, de como esse conhecimento ele era produzido, né? Aristóteles pensa, né, reflete bastante sobre a questão do conhecimento, né? E o Aristóteles ele chega a uma conclusão que ela difere um pouco dos filósofos anteriores, né? Então, para o Aristóteles existiriam pelo menos 5 graus de conhecimento, né? 5 formas aí de conhecer, tá? Então, para ele, os seres que conhecem, eles teriam aí, né, alguns desses conhecimentos e nós, seres humanos em específico, teríamos, então, esses 5 graus. Então, para ele, quais são os 5 graus de conhecimento? A sensação, que faz referência direta aos nossos sentidos, né? Lembra lá que o Aristóteles ele vai ser um defensor da ideia de que nossos sentidos eles podem eles são, né, uma forma de conhecer o mundo, né, e não como dizia lá o Platão, não são a enganação, eles são na verdade a forma que nós temos de entrar em contato com o mundo, né, a nossa audição, a nossa visão é a forma que nós temos para conhecer o mundo, entrar em contato. Né. Segunda forma de conhecimento seria a memória, né, a capacidade de lembrar dessas sensações, né? Então, nós percebemos o mundo e nós também podemos pensar, né, e lembrar de como percebemos esse mundo. Então, essas características seriam características do conhecimento. A, a capacidade de perceber o mundo, né, por meio dos sentidos, bem como lembrar de como se percebeu o mundo, quer dizer, lembrar da sensação, gera o que o Aristóteles chama de experiência, né? Porque é justamente quando eu lembro de como eu, enfim, do que eu senti, de como eu fiz, de como eu pensei, eu aprendo com isso, né? Eu me torno experiente, eu passo a pensar agora o meu futuro partindo dessa lembrança também. Né? Então, para o Aristóteles, geraria a experiência. Basicamente, para o Aristóteles, a maior parte dos animais, né, eles teriam, né, essa capacidade. Né? Então, a sensação, a memória e a experiência que surge desse processo. O ser humano se diferencia porque, além desses 3 níveis de conhecimento, o ser humano teria também a arte, né? Que basicamente, né, para os gregos, era um saber fazer, né? Uma técnica. Então, o ser humano teria a capacidade, a partir da sensação, da memória, da experiência, de produzir uma técnica, né? A técnica, um saber fazer. Né? E afinal de contas, é isso que, né, essa é a concepção de arte que os gregos possuíam. E também, claro, nós atingiríamos, né, um nível mais, de certa forma, profundo aí, que era a, a ciência. E é interessante porque o Aristóteles ele diferencia aqui a arte e a ciência, né, colocando, de certa forma, a arte como sendo uma forma de saber fazer, né, da técnica, de saber como fazer, enquanto que a ciência ela saberia o porquê, né, o todo, né, a causa. Então, quer dizer, esses 5 níveis seriam fundamentais para esse desenvolvimento do conhecimento. E o ser humano, né, seria, então, portador, detentor desses cinco graus. E aí, dentro desse processo, ele vai estabelecer, claro, a diferença entre o que é arte e o que é
A ciência, né, já que a arte ela é uma técnica, a ciência também poderia ser considerada técnica, né? Então, o Aristóteles ele vai estabelecer uma diferença, né, vamos dizer assim, essencial entre essas duas categorias de conhecimento. Tá? Então ele coloca o seguinte: a arte seria uma técnica voltada para a produção de coisas e de entretenimento, né? Ou seja, a arte ela tem uma finalidade, ela tem um fim, teria um fim na concepção de Aristóteles, seja produzir coisa, porque ela é uma técnica, ela é um saber fazer algo, e também uma produção de entretenimento, porque esse algo ele tem um objetivo, né? Se é, sei lá, se é uma escultura, né? Então, a escultura ela é uma arte, desde o sentido que ela é um saber fazer, então saber as técnicas que são utilizadas para produzir aquela escultura, e também porque aquela escultura ela teoricamente tem um objetivo, seja ele um entretenimento ou não, né? Pode ser de entretenimento, de observar, de ver, de pensar, de refletir, de fazer, de decorar, enfim, tem uma utilidade. Então, na concepção de Aristóteles, a arte ela é uma técnica, né, que é voltada especificamente para uma produção, para um objetivo, para um fim, né? Tem um objetivo claro. Já a ciência, né, na concepção de Aristóteles, na verdade, ela não tem essa função, ela não teria obrigatoriamente essa função útil, né, no sentido de ter um objetivo, seja o entretenimento, sejam as coisas. Basicamente, para Aristóteles, a ciência ela é a busca das causas, né? Simplesmente de entender os princípios e as causas da realidade por si mesmo, sem necessariamente um objetivo final, né? Então, na concepção de Aristóteles, uma diferença essencial entre ciência e arte é que a arte ela tem um objetivo, um fim, uma utilidade, enquanto que a ciência ela tem um fim em si mesma, né? O de conhecer, né? Não é conhecer para construir ou conhecer para realizar determinada, sei lá, ação. Conhecer para conhecer, né? Para entender, para estar ciente, daí o próprio nome ciência, né? Então quer dizer, essas seriam diferenças essenciais que essas duas áreas na concepção de Aristóteles possuiriam. E aí, para aprofundar ainda mais esse estudo, o Aristóteles vai lá e busca organizar as ciências de acordo com as categorias dos seus objetos de estudo, né? Então ele vai observar as ciências e ver que nem todas as ciências são iguais e que elas variam e elas mudam de acordo com aquilo que elas investigam. E isso, pessoal, claro que, lembra lá, a ciência que o Aristóteles pensa é a ciência lá do século IV a.C., é uma ciência muito diferente da nossa que nós entendemos hoje. Mas, vamos dizer assim, fundamentalmente, essa percepção ela é muito próxima daquilo que a gente entende hoje, né? Então, quer dizer, as ciências hoje elas são divididas, né, de acordo com os seus objetos de estudo, né? Então, tanto no sentido, né, da sua categorização, então as ciências, por exemplo, né, as ditas ciências humanas, ciências exatas, e aí dentro dessas categorias você tem a história, você tem um objetivo, um objeto de estudo, uma forma de estudar aquele objeto, sei lá, a antropologia tem uma outra forma de estudar aquele outro objeto, a sociologia estuda de um outro jeito. E aí se você compara, sei lá, a sociologia e a física, elas não têm muita, né? Não tem como aplicar um método físico para tentar entender um problema social ou ainda tentar utilizar uma teoria sociológica para tentar entender um fenômeno físico. É bem complicado, já que essas ciências elas se baseiam nisso, né? Nos seus objetos de estudo e nos métodos que elas vão aplicar para melhor compreender esses objetos de estudo. Então, lá para Aristóteles, haviam pelo menos três grandes ramos científicos, né? Três grandes ramos da ciência. Seriam eles as ciências teóricas, né? Então, para Aristóteles existiam ciências teóricas, que basicamente eram aquelas que tratariam ali da investigação, né? Das causas, a tentativa de explicação, né? Do mundo como um todo, aquele mundo natural que não depende do ser humano, quer dizer, o mundo que existe além do ser humano, né? Independente do que o ser humano queira, pense ou faça, esse mundo existe e ele tem causas e explicações e princípios que são investigados por essas ciências. Por exemplo, né? A biologia e a física, né? Seriam formas de explicação desse mundo, esse mundo externo, esse mundo exterior.
E aí você tem também as ciências práticas. Então, basicamente são ciências teóricas, ciências práticas e as ciências produtivas, né? A gente vai já ver. Então, as ciências teóricas é aquelas que buscam explicar as causas do mundo, os princípios do mundo que existe independente do ser humano. As ciências práticas são aquelas que basicamente, né, buscam investigar as causas das ações humanas, né, da maneira como os seres humanos devem agir. Por exemplo, a ética, a política, né, que buscam entender como os seres humanos agem, como eles se comportam em determinadas sociedades, política e tudo mais. Buscam entender como o ser humano deveria agir, no caso da ética, a moral, né, que estabelece o que é bom, o que é justo, como funciona, né, dentro da sociedade, quais são os comportamentos esperados e tudo mais. E para o Aristóteles haveriam também as chamadas ciências produtivas, né, que seriam aquelas basicamente que tratam das causas das coisas que são produzidas, fabricadas e tudo mais. Sei lá, engenharia, né, é um exemplo disso. Né? Então, aquilo que trata, as ciências que tratariam de uma das causas daquilo que é produzido, né, das formas como as coisas são produzidas, seria então as ciências produtivas na concepção de Aristóteles. Né? Então aqui ó, a gente já vai já ver, eu trouxe uma imagenzinha aí que faz, deixa bem claro, né, quais seriam essas diferenças. Olha só, o Aristóteles na época lá, ele vai buscar investigar basicamente todas as ciências dadas do tempo dele, né, tentar entender e pensar como elas se encaixavam dentro dessas categorias. Por isso ele chega a essas conclusões. Né? Olha só, aqui é a imagem que eu falei para vocês. Ó. Então, a classificação aristotélica do conhecimento científico. Né? Então, olha só, você tem o conhecimento científico, ele seria então dividido em três grandes ramos. Teórico, né? O conhecimento, basicamente pelo conhecimento, né? Então, sem uma, vou botar assim, entre aspas, uma utilidade, né? Ela não tem um objetivo em si, é conhecer para conhecer. Né? Claro que esse conhecimento ele pode gerar uma utilidade, pode, né? Afinal de contas, por exemplo, a maior parte das coisas que a gente conhece hoje são frutos do conhecimento científico. Né? Mas é muito provável que a maior parte desse conhecimento não foi pensada, porque vai servir para isso. Ele foi pensado por ser pensado. Vamos conhecer, para entender, para ver como funciona. Né? Não necessariamente com objetivo. Tá? Então, exemplo desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento teórico. A filosofia, a matemática, né? As ciências naturais que buscam explicar o funcionamento da natureza, enfim, a física, a biologia e tudo mais. Né? O conhecimento prático, né? A ciência prática, no caso, seria aquela, né, que visa um objetivo, que visa uma ação, que vai refletir sobre a forma da ação, sobre como deveria ser, sobre quais são os males, enfim, a justiça, o certo, o errado e tudo mais. Exemplo, a ética, a política, são exemplos de ciências, na concepção de Aristóteles, que são práticas, que vão definir como agir, né, ou como deveria ter agido e tudo mais. E as ciências produtivas, né, seriam aquelas que têm como objetivo a fabricação, que buscam entender, né, as causas da fabricação, da produção de algo. Né? Aí, como eu falei para vocês, a engenharia, né, no caso aqui coloca a arte, né, mas a engenharia, a metalurgia, né, que seria aí formas de pensar as formas de fazer. Né? Então, a ciência que pensa como fazer seria chamada de ciência produtiva. Tá? Então, é isso. Né? Claro que essa discussão ela é bem mais ampla, que é mais para a gente entender de forma mais básica, né, o que significa esse pensamento do Aristóteles, essa divisão e como é que o Aristóteles pensa os graus de conhecimento. Tá? Então, novamente, reforçando, façam a leitura, façam anotações, a aula aqui tem coisa que não tem no livro de vocês, anotem, dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder e a gente vai dialogando, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.